Resumir 10 anos em 100 filmes é uma dificuldade para quem gosta de assistir essas obras, para quem consome cinema compulsivamente. E você vai percebendo, né, quando você vai fazendo essas listas, que muita coisa boa vai ficando de fora, mas também você vai lembrando que muita coisa boa está ali, ó, né, sendo valorizada, inclusive filmes dos quais muita gente não lembrava. O meu desafio foi esse, foi escolher aí os 100 melhores filmes dos anos 2000, e é o que eu quero discutir hoje aqui no vídeo. Roda o VT. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. Quem frequenta meu site, o palavrasdecinema.com, e agora eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Sabe que já faz alguns anos que eu publico listas referentes a anos, né? Os melhores filmes dos anos 90, os melhores filmes dos anos 80, 70, 50, 60, 30, né? De 30 para cima já tem todos, até 90, né? E agora eu entrei em mais um desafio aí, que já faz um tempo que eu tô trabalhando com essa lista, revendo filmes, vendo filmes e colocando nessa lista, que são os filmes dos anos 2000, ou seja, filmes de 2000 a 2009. São 10 anos com grandes filmes, tá? Filmes excelentes, de qualidade inegável, o que torna difícil, né, fazer uma lista dessa. Sei que muita gente vai dizer que, poxa, que o cinema nos últimos anos ou nas últimas décadas ele perdeu a qualidade, ele não tem mais a qualidade que ele tinha antigamente. Em partes isso não é mentira não, tá? Se a gente voltar no passado e observar as listas, principalmente dos anos 70, dos anos 60, 50, a gente percebe que haviam mais obras-primas, filmes que a gente poderia chamar de obra-prima, do que nas listas a partir dos anos 80. A partir dos anos 80 começa a ficar muito complicado, um pouco mais difícil você achar filmes que você pode falar, uau, né? São completos, são obras-primas, são perfeitos. E isso vai piorando cada vez mais, né? E nos anos 2000, apesar de não ter muitos filmes que a gente pode chamar de obras-primas, eu acho que tem muitos que a gente pode dizer que são obras incríveis, são filmes muito bons. Principalmente, né? Eu acho que na lista toda eu ia dizer principalmente entre os 50 primeiros ou entre os 30, mas não, né? Olhando na lista, até os últimos ali, até o número 100, são filmes que eu gosto demais, que eu tenho um encanto demais por esses filmes, tá? Claro que eu não tenho tempo para falar sobre todos esses filmes aqui hoje, precisaria de uns 100 vídeos para isso, não teria como, mas eu quero falar um pouquinho sobre pelo menos os primeiros filmes que estão na lista, tá? E tentar explicar para o pessoal também como são escolhidos esses filmes. Vamos começar então falando primeiro dos filmes. Eu vou até tô com a lista aqui, eu vou abrir ela aqui. E o meu filme favorito da década de 2000 é o filme do Béla Tarr, As Harmonias de Werkmeister. Esse é um filme de 2000, né? Do ano 2000. E é aquele tipo de filme que a gente assiste, fica de boca aberta, fica espantado com a qualidade, com a grandeza, com tudo que o Béla Tarr consegue trazer para esse filme. Talvez não seja só o meu favorito da década, mas eu acho que é o meu favorito do Béla Tarr. Eu já vi outros filmes dele, né? Alguns que eu adoro, como Santantango, O Homem de Londres, que está nessa lista também. Mas o Béla Tarr tem uma carreira muito interessante. Os filmes dos anos 80 dele são muito bons também. Ele fez coisas muito boas. Mas eu acho que eu nunca vi um filme dele que me provocou tamanho impacto como esse filme, tá? E é até difícil descrever esse filme, o que é esse filme, né? Ele é um filme que se passa na época da guerra e é um rapaz assistindo, observando os conflitos ali. Tem uma baleia que passa pela cidade, né? As pessoas se reúnem. O Béla Tarr, ele é um diretor que faz muito plano sequência, né? Ele faz muito plano longo. Tem pouco corte nos filmes do Béla Tarr e geralmente são filmes longos, né? Vamos lembrar do Santantango, que é um filme que tem, sei lá, 7 horas de duração. É uma obra monumental, né? Assim como é As Harmonias. E é um filme até difícil de descrever, mas ele é um filme que trata muito dessa questão da relação do homem com o tempo, desse homem que está navegando, e o controle do diretor é absurdo quando ele está lidando com multidões, com pessoas, muitas pessoas em cena.
a calma, né, a maneira como ele modula e controla o tempo da narrativa, eu acho um filme completo. Por isso que eu coloquei aqui na posição número 1. Sei que tem gente que não vai concordar, obviamente, e já, né, avisando, esta é uma lista pessoal, né, ela foi totalmente baseada no meu gosto, portanto, é complicado, né, você agradar todo mundo. Em segundo lugar, eu coloquei um filme que eu gosto, obviamente, né, que eu gosto muito, um filme lindíssimo. Esse é aquele filme que eu posso chamar de completo, que para mim é uma obra-prima, que é o filme As Coisas Simples da Vida, Oui Oui, né, do Edward Yang. E é um filme que confirma a grandeza do cinema taiwanês, encabeçado por alguns cineastas, entre eles o Edward Yang, a partir dos anos 80, né, que é aquele momento da chamada Nouvelle Vague taiwanesa, do cinema novo taiwanês. E ali você tem alguns diretores muito importantes, entre eles o Edward Yang, né? Tem o Tsai Ming-liang também, tem outros aí que são grandes diretores e que estão até hoje, inclusive, em atividade. Este foi, né, o último filme do Edward Yang. E ele deixou uma obra incrível, né? Ele já tem grandes filmes antes deste, né? Vamos lembrar aí de outros. E aqui ele consegue realizar um filme lindo, brilhante, sobre relações de pessoas, relação de uma família, criança com pai, uma menina com a sua avó, enfim, são relações humanas. A maneira como o Edward Yang ele relaciona essas pessoas, ele observa essas pessoas, esse grupo de pessoas, essa delicadeza que ele coloca na tela, me remeteu ao cinema do Ozu, né, do Itsujiro Ozu, o japonês, né, o grande cineasta japonês. O terceiro filme dessa lista, ele na verdade, aparece um monte de lista de melhores filmes realizados após os anos 2000. E mesmo em listas de melhores filmes de todos os tempos, tá? Que é o filme Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Outro caso de um filme completo. E um filme desafiador, né? Muita gente assiste a esse filme e acaba tendo opiniões diversas, né? Tentando entender e compreender o filme, que não é fácil, que é muito difícil, por sinal, né? Que é um filme de sonhos e às vezes a gente tem uma certa dúvida se as personagens ou se a personagem principal da Naomi Watts ela está vivendo um sonho ou uma realidade. É um filme que traz referências a Hollywood, obviamente. O filme se passa em Hollywood. O filme se chama, o título original, Mulholland Drive, né? Então, obviamente, está totalmente é um filme que está totalmente ligado ao mundo de Los Angeles, ao mundo hollywoodiano, ao mundo do cinema, com a característica, a forma autoral de ninguém menos que David Lynch, né, que é um diretor que dispensa comentários. Seguindo em frente nessa lista, eu estou trazendo aí entre os 10 um filme que eu amo também, que é o Fale Com Ela, do Pedro Almodóvar. Filme que eu vi na época quando estreou no cinema. Eu vi no cinema em Campinas na época. Foi uma sessão muito... que eu não me esqueço até hoje. Tá? Era um cinema já um pouco antigo e tal, e eu lembro que eu assisti esse filme e saí realmente emocionado pela qualidade, pela grandeza, que é um filme sobre amizade. Ele mostra nessa relação de dois homens que têm as suas vidas marcadas por duas mulheres e que em determinado ponto do filme ambas estão em coma em um hospital. É um filme muito humano, muito bonito. O Almodóvar ele sabe dosar o drama sem ser exagerado. Quem viu o mais recente dele, o Dor e Glória, ou outros filmes dele, como Carne Trêmula, sabe do que eu estou falando. Tá? É uma outra fase do Almodóvar, né? Bem diferente daquela fase anos 80, aquela fase mais exagerada dele, que tem gente que prefere. Mas eu gosto dessa fase dramática do Almodóvar, que começa principalmente, acho que a partir do Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, né? Você tem uma fase diferente do Almodóvar. Eu acho que Fale Com Ela é o ápice dessa fase dramática, né? Que ainda, de certa forma, perdura, né? A gente está vendo aí no Dor e Glória. Depois, ó, tem Michael Haneke. Por sinal, o Michael Haneke tá, né, 4 filmes na lista. É o cineasta com mais filmes nessa lista que eu fiz aqui. O filme dele que eu coloquei entre os 10 é A Fita Branca. Depois tem O Amor à Flor da Pele, um belíssimo filme do Wong Kar-wai também, de Hong Kong, né? Tem também aí a gente vai ter o primeiro, não, na verdade o segundo, né? O David Lynch é o primeiro. O segundo norte-americano, o Paul Thomas Anderson, com o filme Sangue Negro entre os 10 colocados. Tem também aquele que eu considero o melhor filme do período da retomada do cinema brasileiro, que é o Lavoura Arcaica. Tem também aqui o filme romeno 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que é um ganhador da Palma de Ouro, que é um espetáculo de filme, né, do Christian Mungiu.
E fechando essa lista de 10, se eu não estou enganado, o último número 10 aqui é o filme O Pântano, da Lucrécia Martel, que é uma revelação do cinema argentino, né? Talvez, sei que eu posso estar exagerando, mas talvez seja a principal, no caso aqui, né, realizadora do cinema argentino atual. Ela fez recentemente aquele filme O Zama, que é lindo também, o Zama. Fez outros filmes também, né? A Lanina Santa, A Mulher Sem Cabeça. Eu gosto demais da Lucrécia. O Pântano é o melhor filme dela, né? Sem dúvida nenhuma, é uma beleza de cinema e não poderia faltar nessa lista aqui. Não vou me alongar muito, porque senão, né, vai ficar muito longo esse vídeo, mas eu convido você a entrar lá no site, palavrasdecinema.com, e você vai conferir o resto da lista. Tem mais 90 filmes aí, todos com imagens, com fotos. Os 10 primeiros têm comentários em texto desses filmes. E embarcando nessa lista, você vai descobrir ali uma variedade, né? Um mix de cineastas, de países, de cinematografias e diretores com muito a dizer. E muitos desses diretores, a maioria, né, eu diria, estão ainda, né, fazendo cinema e muito bem. Tem diretores, cineastas mais conhecidos, outros nem tanto, mas nomes muito interessantes. Quando eu fiz a lista dos 100 melhores filmes dos anos 90, teve gente que reclamou dizendo, poxa, faltam filmes nacionais. De fato, naquela lista, se eu não estou enganado, tinham ali, acho que 3 filmes brasileiros só, tá? Nessa lista, a gente vai perceber que o número de filmes brasileiros aumenta, inclusive com um filme entre os 10, né, os 10 mais, que é o Lavoura Arcaica, que eu citei aqui, que é um filme grandioso. Mas tem outros vários filmes, e nessa lista tem mais filmes brasileiros. Eu não contei aqui, mas deve ter uns 5, 6, 7, ou talvez até mais, filmes nacionais. E filmes muito bons, tá? Filmes que eu gosto bastante. Tem Lavoura Arcaica, tem O Cidade de Deus, obviamente, né? Um grande filme brasileiro também, do Fernando Meirelles. O que mais a gente tem de cinema brasileiro aqui? Vamos dar uma passada. Tem também, esse é muito legal, é muito bom, é um marco também do nosso cinema, sem dúvida nenhuma, que é O Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho, né? O grande Eduardo Coutinho, cineasta, documentarista. E nesse momento do cinema do Coutinho, de diálogo, de conversa, né? Os filmes dele são muito marcados por essa cumplicidade entre o entrevistador, o entrevistado. E aqui eu acho que a gente tem um bom resumo do cinema do Coutinho, porque a gente não sabe em momentos se aquilo que eles estão dizendo, as histórias que essas mulheres estão relatando são verdadeiras, se elas estão interpretando, ou seja, formulando ali uma encenação. Um outro filme que eu adoro dos anos 90, e que é um documentário, é o filme do João Moreira Salles, O Santiago. Também não poderia deixar de colocar na lista. Um filme que também, né, tem muito essa pegada pessoal do João Moreira Salles, da família Salles, da relação com o Santiago, que foi mordomo da família. E é muito interessante a ousadia desse documentário, como ele relaciona as memórias do mordomo do Santiago com também o cinema, né, com a memória cinematográfica. E eu acredito que não só do Santiago, mas a memória cinematográfica do próprio João Moreira Salles. Né, a questão de evocar o cinema de novo, né, do Ozu, o musical norte-americano, como essa relação de afeto que a gente percebe e de respeito entre ele e o mordomo, também passam pela história do cinema e pela arte em geral. Então é um filme muito bonito, tá, de se ver. O João ele junta, né, o material que ele já tinha filmado há um bom tempo com esses filmes que eu falei, e o resultado é muito forte. Vale muito a pena assistir esse documentário brasileiro, tá? Santiago, do João Moreira Salles. Outro documentário, outro doc que está na lista também, que eu gosto, que é muito forte, é o Ônibus 174, do Padilha. Padilha, que todo mundo lembra por causa do Tropa de Elite, tal, né, o 1 e o 2, mas que tem o seu melhor filme nesse documentário, né, o Ônibus 174, que é aquela tragédia toda que a gente já conhece. E outros filmes brasileiros. Estou falando bastante aqui do cinema brasileiro, gente, porque nesse tópico aqui do vídeo eu quero falar justamente sobre algumas cinematografias, sobre países, né? Quais são os países mais presentes? Óbvio que o cinema americano está presente, está muito presente na lista, tem vários filmes norte-americanos aí, né? Mas eu acho que é uma década, né? Os anos 2000, de 2000 até 2009,
a gente tem um momento muito interessante do nosso cinema, do cinema brasileiro, e é um reflexo do aumento da produção, que começa, né, a partir da retomada, a gente já tem, né, um movimento maior, mas que vai culminar com o cinema popular mesmo, a gente pode chamar de popular, em 2002, 2003, que foi um momento excelente de venda de ingressos de filmes brasileiros nos cinemas. Quando teve o lançamento de Cidade de Deus, depois veio Carandiru, que é um filme que eu não gosto muito, né, do Babem, com respeito, ok, mas não é um filme que me toca muito. Mas foi um momento em que o Brasil teve aí um boom, né, digamos assim, do nosso cinema, e que perdurou por um bom tempo, né? E que perdura de certa forma ainda. A gente tem ainda, né, a gente tem uma produção regular de cinema, tá? Apesar aí dos percalços, né? A gente não sabe também o futuro, o que vai acontecer. Mas essa é outra história. Vamos voltar para o passado aqui, para os anos 2000. E tem um momento interessante do nosso cinema, né? Você tem, eu citei aqui, né, o Lavoura Arcaica, que é um grande filme, Cidade de Deus, Fernando Meirelles, João Moreira Salles, Eduardo Coutinho fazendo excelentes filmes. Você tem também um diretor que eu adoro, inclusive já tive até a oportunidade de entrevistá-lo, que é o Beto Brant. Tem 2 filmes dele aqui na lista, tá? Que eu adoro os dois, Um Crime Delicado e O Invasor, né? Com o Paulo Miklos, tal, que é um filmaço também. Então é um momento muito legal do cinema brasileiro nos anos 2000, não poderia deixar de citar. Um outro país que tem um destaque enorme aqui na lista, e que eu fui me dando conta disso quando estava montando a lista, é a Coreia do Sul. Justamente, né, o país aí do Parasita. E o diretor do Parasita, o Bong Joon-ho, que está na crista da onda por causa do Oscar, né, ele tem 2 filmes na minha lista, né, o Memórias de um Assassino, que eu acho possivelmente o melhor filme dele ainda, e o Mother, né, Em Busca da Verdade, que é um filme que eu gosto bastante também. Tá? Então tem 2 filmes do Bong Joon-ho na lista, tem 2 filmes do Chang Dong-lee, né, que é um grande diretor também do cinema sul-coreano, tá, o Chang Dong-lee. Tem o Oasis, que é um belo filme, e tem O Sol Secreto, Chang Dong-lee ou Lee Chang-dong, né, porque na Coreia eles invertem ali o sobrenome, o nome, né, o nome vai para o final. O Lee Chang-dong, com o filme Sol Secreto, Secret Sunshine, esse filme que nunca saiu no Brasil em DVD, né? O Oasis também, que se eu não estou enganado nunca saiu, depois dessa década, né? E depois vinham outros filmes que ele fez, o Poesia e tal. Enfim. E o Em Chamas, que é um mais recente dele, que é incrível também esse filme, tá? Tem também, da Coreia do Sul, um outro grande diretor, que inclusive está com um filme agora no Festival de Berlim, que é o Hong Sang-soo, tá? Esse cineasta, quem não conhece, precisa mergulhar na cinematografia dele. O Hong Sang-soo, eu trouxe um filme dele só aqui na lista, eu sei que ele tem outros ótimos filmes, eu já vi vários filmes dele, mas eu trouxe um que é o filme que mais me toca dele, que mais me emociona, que é A Virgem Desnudada por Seus Celibatários. Tá? O cinema do Hong é um cinema muito marcado pelo diálogo também. Tá? E ele faz milagre, né, com o diálogo, às vezes evitando o plano contra plano, né, evitando o diálogo americano clássico do plano e contraplano, ou o diálogo do over the shoulder. Né? Ele prefere os personagens de perfil numa mesa, conversando frente a frente, apenas ali com, né, um plano médio ali, focando esses personagens, né? Ou às vezes um plano americano, um plano um pouco mais próximo. E o resultado que ele tira dessa construção visual é incrível. Então, vejam esse filme, é um filme em preto e branco, chamado A Virgem Desnudada por Seus Celibatários. Um nome longo, né? Mas tá aí. Então, ó, o cinema sul-coreano está muito bem representado na lista também. A gente não pode deixar de citar o cinema romeno, tá? Porque nos anos 2000 o cinema romeno teve uma exposição mundial muito boa, muito grande, e saíram aí filmes muito bons, a começar por aquele filme que está no meu top 10, o 4 Meses, né, que ganhou o Cannes, e foi uma projeção muito grande do cinema romeno a partir dali, mas antes do 4 Meses, outros filmes romenos já estavam ganhando muito espaço. Eu vou citar um aqui que está na minha lista também, que eu adoro, que é A Morte do Senhor Lazaresco, do Cristi Puiu, que é um diretor muito talentoso também. Esse filme é incrível, né? E os romenos, eles conseguem narrar com uma mescla de tragédia e às vezes um pouco de comédia, que a gente vê um pouco disso aqui nesse filme do Puiu, né? E conseguem fazer isso muito bem, né? As comédias romenas são muito boas também, tá?
E tem também aqui um filme muito curioso, que acabou entrando na lista, também entrou no final, mas coube, e que eu gosto demais desse filme, que é um filme romeno, que eu queria indicar para vocês, chamado Polícia Adjetivo. Eu vou ler agora, que o sobrenome do cara é difícil, tá? O Cornélio Porimboiu. Esse filme, ele é muito curioso, porque é a história de um policial. Mas ao mesmo tempo que ele é um filme sobre um policial, é um filme policial, ele é um antipolicial. Ele vai totalmente na contramão do que a gente conhece como filme policial. E o ápice, o momento mais emocionante desse filme é um diálogo. É uma conversa entre o policial, uma longa conversa entre o policial e o seu superior. Né? Então é um filme que narra de uma maneira muito crua, muito realista, o cotidiano de um policial na Romênia. Incrível, tá? Um outro filme que eu recomendo de olhos fechados aí, Polícia Adjetivo. E para a gente terminar, tá? Fechar aqui nosso vídeo de hoje, no último tópico, vamos lembrar que nos anos 2000, alguns grandes cineastas tiveram seus últimos filmes, né? Foi um momento de despedida para alguns diretores muito importantes. Eu vou citar um deles, que é um cineasta de cabeceira para mim, que é o Robert Altman. Tem um filme do Altman na lista, que é o Assassinato em Gosford Park, que eu acho incrível, sublime o filme, trabalho maravilhoso, né? Uma comédia muito boa. Mas o Altman também fez outros filmes nessa década, não estão na lista, mas ele fez, né? Que são bons também, bons filmes que vale a pena assistir. E é um diretor que começou a carreira nos anos 60, né, nos anos 50, na verdade, mas que teve uma projeção muito grande a partir da Palma de Ouro pelo MASH, em 1970, e a partir daí a carreira do Altman deslancha, né, ele consegue fazer grandes filmes a partir de então. Nos anos 80 ele tem um momento de baixa, um momento menor, mas depois dos anos 90 ele consegue retomar com força total a sua carreira. E os anos 2000 marca o fim dessa carreira, né? Com filmes muito interessantes também. Um cineasta americano e autoral, que fazia um cinema muito autoral e que vale a pena ser descoberto. Um outro diretor que se despediu nessa década, aí no caso francês, Jacques Rivet, diretor da Nouvelle Vague, né, do movimento Nouvelle Vague, ali, né, que fazia parte do grupo dos chamados jovens turcos, né, Godard, Truffaut, Rivet, Romer, e o Rivet também, os últimos filmes do Jacques Rivet são dessa década. E tem um filme dele aqui na lista também, não posso deixar de citar, que é o Quem Sabe, que é uma comédia que eu acho soberba também, né, uma comédia muito boa. Hoje tem muito elogio nesse vídeo, né, pelo amor de Deus, é muito filme bom. E também o Chabrol, né? Foi a última década do Claude Chabrol, que fez aí, que tem um filme na lista também, que é o filme A Comédia do Poder. Chabrol tem filmes muito interessantes nessa década. Gosto de outros dele, mas A Comédia do Poder é um filme que mexe comigo, né? Eu acho que uma crítica ácida ao sistema, né? Ao dito, né, sei lá, chamado establishment. É muito bom esse filme, vale a pena assistir, e é com a Isabelle Huppert. Então tem mais um adicional aí para ver desse filme. E eu já citei, claro, né, aqui anteriormente, o Edward Young, que é um outro grande diretor que teve aí os seus momentos derradeiros, né, seus últimos trabalhos, na verdade seu último trabalho, né, porque ele só fez, o último filme dele é As Coisas Simples da Vida, e depois o filme de 2000, e ele morre em 2007, ele morre cedo, com 60 anos, o Edward Young. Então, triste, né? Poderia ter aí, né, continuado a carreira e ter feito outros filmes, mas acabou nos deixando um pouco cedo. É claro que quando a gente faz uma lista, a gente leva muitas questões em conta, visuais, né, as questões estéticas, a beleza do cinema que se apresenta, né, tudo aquilo que ele representa, mas no fim das contas, o que está em jogo mesmo é o gosto pessoal, né? É a capacidade que o filme tem de tocar você, o que não significa que tocará outra pessoa. E eu acho que é uma lista muito variada, você vai encontrar de tudo, né? Desde ganhador do Oscar até filme mexicano, de diretores alternativos e não tão conhecidos. Então acho que fica aí uma boa oportunidade para você pensar algumas boas dicas de sessões de cinema, ok? Semana que vem eu estou de volta com mais vídeo aqui no canal. Segue o canal aí, acompanha, toda semana tem mais. Tchau!